de março, da disciplina de matemática, né, do primeiro ano, da turma de meio ambiente do Cefet Campus Curvelo. Pessoal, na última aula a gente falou um pouquinho, né, sobre trigonometria no triângulo retângulo, né, visando relembrar, na verdade, os conceitos básicos, né, a definição de seno, a definição de cosseno, né, a definição da tangente, e calculamos também o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, né, de 30, 45 graus e 60 graus. Sempre considerando esse ambiente, né, o ambiente natural da trigonometria, né, nesse seu início, que é o triângulo retângulo. Então, os cálculos, né, todas as fórmulas, todas as relações que a gente encontra estão associadas a um ângulo interno agudo, né, ou seja, menor que 90 graus, lá no triângulo retângulo. Então, vamos relembrar isso aqui para a gente retomar e tentar expandir um pouco esse conceito, já que o nosso objetivo é tratar das funções trigonométricas e, para isso, elas vão estar definidas em R, né? Então, precisaremos definir seno, cosseno, tangente e algumas outras funções também, a números, né, aplicados a números reais. Então, seno de um número, cosseno de um número, a tangente de um número, e não exatamente seno apenas de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo, como nós temos agora, tá? Mas realmente o início de tudo, né, a análise da trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos retomar esse tema e em seguida tentar expandir um pouquinho esses horizontes, tá? Vamos trocar a tela aqui. Peraí, pessoal, que eu acho que eu não abri a tela certa. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que eu... tá aqui. Ué, funcionou ou não funcionou? Agora sim. Então, ok. Lembrar que a gente tem, então, um triângulo retângulo, né? Ou seja, um triângulo em que um dos ângulos internos mede 90 graus, tá certo? Aí a gente vai escolher um dos ângulos, qualquer que seja, tá? Pode ser esse aqui de cima, por exemplo. Vamos dar umas letras ali para indicar as medidas dos lados, tá? Então vamos supor que a hipotenusa tenha a medida A e os catetos tenham medidas, por exemplo, B e C. E aí a gente define o seno, o cosseno e a tangente da seguinte forma, né? Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, vai ser, se o θ é esse ângulo aqui de cima, né, o ângulo do vértice ali, o cateto oposto é C, então seria C sobre A, considerando que esse seja o θ. Se você pegar o ângulo aqui de baixo, vai trocar tudo isso. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cateto adjacente é o que está ao lado, né? Então ao lado do θ nós temos o cateto de medida B, a hipotenusa tem medida A, e a tangente de θ, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, o que vai dar, então, oposto a θ, né? Temos o C, e adjacente ao θ, o B. Tá? Temos aqui algumas relações já fáceis de serem percebidas, então eu vou listar essas relações aqui, tá? Primeira, né? Se eu comparar o θ com o ângulo complementar dele, tá? Que seria então um ângulo de 90 graus menos θ, né? Se ali em cima mede θ, aqui mede 90, para esse outro ângulo aqui da base, só sobrou 90 graus menos θ, tá? Então, se eu comparo o θ e o 90 menos θ, em termos do seu seno, cosseno e tangente, né? O que a gente vê é o seno de θ coincide com o cosseno de 90 menos θ. Porque o que é oposto a 90 menos θ é adjacente a θ, tá? Então, o seno de um é cosseno do outro, né? Da mesma forma, o cosseno de θ é o seno
de 90 graus menos θ. E a tangente é 1 sobre a tangente de 90 menos θ. Ou seja, as tangentes são uma a inversa da outra. Aqui, pessoal, estou pensando no âmbito de um triângulo retângulo, então esse θ é um ângulo entre 0 e 90 graus. Né? Por enquanto, nós temos essa restrição aqui. Tá? Bom, e uma quarta relação que a gente já consegue tirar daqui, decorre diretamente das definições, né? A tangente de um determinado ângulo é seno sobre cosseno. Afinal de contas, olha só, vou baixar aqui a folha para a gente olhar ali de novo as fórmulas, né? Se a gente dividir o seno pelo cosseno, nós vamos dividir cateto oposto sobre hipotenusa por cateto adjacente sobre hipotenusa. Quando eu for dividir esse por esse segundo aqui, o denominador, ele vai ser multiplicado pelo primeiro invertido, né? Ou seja, eu vou inverter o cosseno e multiplicar pelo seno. Quando eu inverto, a hipotenusa vem para cima, o cateto adjacente para baixo, a hipotenusa corta com a hipotenusa. Fica exatamente, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a tangente. Tá? Então, eu posso ver a tangente como sendo resultado da divisão do seno pelo cosseno. E a quinta relação, que é a mais importante dessas aí, é uma consequência do teorema de Pitágoras, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Resultado esse que a gente conhece como relação fundamental da trigonometria. Que nada mais é, pessoal, do que o teorema de Pitágoras, né? Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai encontrar basicamente uma aplicação aí direta do teorema de Pitágoras, ok? A gente vai encontrar 2 sobre A2 mais B2 sobre A2, escrever aqui embaixo, ou do lado de cá. Seno ao quadrado de θ é C2 sobre A2, cosseno ao quadrado de θ é o outro cateto ao quadrado sobre a hipotenusa ao quadrado. Se eu faço a soma do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu vou ter cateto ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado, o outro cateto ao quadrado sobre a mesma hipotenusa ao quadrado, o que dá B2 mais C2 sobre A2, o que por Pitágoras fala, B2 mais C2 somos os quadrados dos catetos, coincide com o quadrado da hipotenusa, né? Então, isso aqui dá A2, portanto, isso aqui dá A2 sobre A2, que é 1. Então, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo, isso é igual a 1, por enquanto os ângulos pensados como ângulos internos, né, agudos de um triângulo retângulo, portanto, variando de 0 até 90 graus. Alguma dúvida até aí, pessoal? Qualquer questão que vocês tenham aí é só chamar no áudio ou no chat, tá? Por enquanto, não. Maravilha. Bom, pessoal, isso nos propicia, essa relação fundamental, né? Ela sempre nos dá uma ideia, é o seguinte, de que o seno e o cosseno eles estão relacionados, eles não são independentes um do outro. Ao contrário, eles têm uma interdependência. Né? O seno depende do cosseno e o cosseno depende do seno. É como se eles andassem ali meio que de mãos dadas. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, determinar valores de cosseno a partir do valor do seno. Por exemplo, vamos imaginar aqui se seno de θ é igual a 1/3, qual o valor do cosseno de θ? Como é que eu posso responder essa pergunta? Pessoal, vou aumentar o zoom aqui um pouquinho. Como é que eu posso responder essa pergunta? Eu uso a relação fundamental, né? Como é que eu soluciono isso? Usando a relação fundamental, a trigonometria, o que ela vai me falar? Ela vai dizer assim, ó, se a gente pegar
o seno ao quadrado e somar com o cosseno ao quadrado, isso tem que dar 1. Então, seno ao quadrado de um ângulo θ mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, tá certo? Tem que ser igual a 1. Bom, portanto, se o seno de θ é igual a 1/3, substituindo aqui, eu vou ter 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ou seja, quanto que dá 1/3 ao quadrado, né? 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Então, tenho 1/9 mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Ou seja, cosseno ao quadrado de θ é 1 menos 1/9, passando 1/9 para o lado de lá, tá? Ou seja, cosseno ao quadrado de θ vai ser igual, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, tá, pessoal? Entre 1 e 1/9. Ou, se quiser, apenas pensar que 1, na prática é a mesma coisa, né? Mas pensar que 1 inteiro, né? São 9 nonos, então você tem 9 nonos menos 1 nono, 8 nonos. Ou tiro o MMC de forma tradicional, tudo bem. Quem que vai ser o cosseno de θ? Mais ou menos raiz quadrada de 8 nonos. No nosso contexto, pessoal, em que a gente está trabalhando ainda com ângulos internos, né, do triângulo retângulo, o cosseno é uma razão trigonométrica, né? Ele é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então, nesse contexto que a gente está trabalhando até agora, deixa eu só prender minha folhinha aqui. Nesse contexto que a gente está trabalhando agora, o cosseno não pode ser negativo. Volto a dizer, nesse contexto, tá? Quando a gente for estender isso aos números reais, a gente vai ver que o seno e o cosseno podem assumir valores negativos. Mas enquanto eu estiver preso ao triângulo retângulo, esse θ sendo um ângulo lá agudo do triângulo retângulo, o cosseno não pode ser negativo, porque ele é um quociente entre duas medidas positivas, né? Medidas de lados de um triângulo retângulo, né? Então, aqui eu vou jogar o menos fora. O contexto impede, né, que esse cosseno seja negativo, então ele vai ser raiz de 8 nonos, ou seja, raiz de 8 sobre raiz de 9. A raiz de 9 é 3, acho que aí não tem muita dificuldade, né? E a raiz de 8 não dá para a gente tirar, né? Ela vai ser irracional, mas é possível simplificar um pouquinho se nós pensarmos que o 8 é 4 vezes 2. Então, pensando isso, ó, 8 é 4 vezes 2, então eu vou ter raiz de 4 vezes raiz de 2. Por que eu separo a raiz de 4? Porque a raiz de 4 eu consigo tirar, né? Então, cosseno de θ fica sendo 2 raiz de 2 sobre 3, tá? 2 raiz de 2 sobre 3. Percebam que a gente não descobriu o ângulo θ, né? Também isso não foi pedido, tá? E nem seria fácil de fazer. Aqui a gente não está tentando descobrir qual é o θ, a gente apenas está dizendo assim, ó, se você conhece o seno de θ, você consegue encontrar o cosseno de θ, tá? No caso do triângulo retângulo, consegue determinar com 100% de precisão, ok? Tem exatamente um ângulo, né, que tem um determinado cosseno, perdão, que tem um determinado seno, né, que é dado, tá? Então, aqui já achamos o cosseno de θ igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Vamos fazer um outro exemplo, se não tiver dúvida em relação a esse. Vou trocar aqui rapidinho para a tela do chat, pessoal, para ver, né, se vocês estão perguntando alguma coisa. Tudo bem até aí, gente? Tudo tranquilo? Beleza? Tudo bem. Ok. Qualquer coisa, como tenho dito sempre, é só interromper aqui e vamos discutir. Um outro exemplo. Trocar a tela. Professor, Oi? não pode deixar de tiro. Já alterei a tela. Uhum. Se tangente de θ é igual a, por exemplo, 2/3, determine os valores de seno e cosseno de θ. Aqui, olha, nesse segundo exemplo, né, nós não temos o valor do seno para determinar o cosseno ou o contrário. A gente tem o valor da tangente de θ e a gente quer determinar os valores das duas outras razões trigonométricas, né, o seno e o cosseno. Para fazer isso, né, nós podemos utilizar
de uma daquelas relações trigonométricas que eu apresentei para vocês, né? Ou seja, eu preciso me lembrar, pessoal, que a tangente de θ, né, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ela também pode ser calculada como seno de θ sobre cosseno de θ. Então, eu sei que 2/3 é igual a seno sobre cosseno. Se a gente multiplica isso aqui cruzado, né, para tentar simplificar essa equação, nós vamos obter 2 cosseno de θ igual a 3 seno de θ. 2 cosseno de θ igual a 3 seno de θ. Bom, aqui eu posso tentar isolar ou o cosseno ou o seno, tanto faz. Eu vou isolar o cosseno. Como é que eu faço isso? Eu pego esse coeficiente 2, passo para lá dividindo, né? Quer dizer, divido por 2 os dois lados, a equação. Então fica 3/2 de seno de θ. Vamos deixar essa relação reservada aqui, que a gente vai precisar dela, né? Logo em seguida. E aí, o que eu faço com essa relação entre cosseno e seno, pessoal? Eu lembro, de novo, da relação fundamental da trigonometria, que sempre diz que o cosseno e o seno têm uma interdependência, eles estão ali, de alguma forma, né, de mãos dadas. O que fala a relação fundamental? Então, ó, novamente, pela relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. E eu posso pegar, então, essa relação que eu destaquei ali em alaranjado, né? Em que o cosseno de θ já está colocado em função do seno de θ, e substituir isso aqui. Então, vamos substituir essa relação aqui. Como é que vai ficar? 3/2 de seno de θ ao quadrado mais seno quadrado de θ igual 1. Vou desenvolver isso aqui, né, pessoal? Elevando 3/2 de seno de θ ao quadrado. Como é que eu faço isso, né? Produto e divisão. Então, a potência, o expoente, se comporta bem com produtos e divisões. Vem um expoente para cada pedaço. Tá? Ou seja, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Seno ao quadrado. Mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Vou somar isso aqui. Ó, aqui eu tenho 1 seno ao quadrado de θ, tá? 1 inteiro são 4 quartos. Né? Então, nós temos 9 quartos mais 4 quartos, 13 quartos. Ah, não consigo pensar assim, pessoal. Então, tiro o mínimo múltiplo comum. Tá? O mínimo múltiplo comum é 4. 4 vezes seno dá 4 seno ao quadrado, melhor dizendo. Mais 9, 13. Tá? Dá na mesma. Então, 13 quartos de seno ao quadrado é igual a 1. Nós queremos achar o seno ao quadrado, então preciso isolar esse 13 quartos, né? Ele vai passar para lá dividindo. Então, seno ao quadrado de θ vai ser 4 13avos, já que passá-lo para lá dividindo é a mesma coisa que invertê-lo. E, portanto, aqui a gente já tem o seno de θ, seria mais ou menos raiz de 4 sobre 13. O menos, de novo, não vai me adiantar, né? Porque o seno aqui é cateto oposto sobre hipotenusa, medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, não tem como ser negativo, né? Então, o professor... θ... Pois não. Não seria 3/2 de cosseno, não? 3/2. Assim, ó. Você fala na substituição aqui? Ao quadrado. Não. Olha aqui a relação. 2 cosseno de θ é 3 seno de θ, né? Então, se eu isolar... Deixa eu só prender a folhinha aqui, que ela está meio rebelde hoje. Opa. Era tangente de θ igual a 2/3, né? Então, 2/3 é igual a seno sobre cosseno. Quando eu multiplico o cruzado, isso dá 2 cosseno igual a 3 seno. Portanto, o cosseno
é 3 meios de seno. Passei o 2 para cá, dividindo, ficou assim. Quando eu substituo o cosseno aqui, ó, eu vou substituir aqui dentro. Então, no lugar do cosseno, eu vou sim, escrever entendi. 3 meios de Entendi já. seno. Tá? Beleza? Ok, obrigada. Eu Nada. confundi. Não, sem problema. Então, olha só, pessoal. Aí tá, né? Desenvolvendo essa continha aqui, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, né? Somando 9 quartos com 1 inteiro são 4 quartos, 9 quartos, 13 quartos. Aí eu preciso tirar o coeficiente 13 quartos daqui, né? Então eu vou multiplicar por 4 13avos dos dois lados, fica assim. E por fim tiro a raiz quadrada, né? Lembrando que aparece um mais ou menos. O menos não vai me servir por conta do contexto que a gente tem agora, né? Esse seno para nós é uma razão trigonométrica, é divisão de medida de segmento, não faz sentido que ele seja negativo. Volto a dizer, por enquanto, tá? Enquanto estivermos nessa coisa de razão trigonométrica. Então, o seno de θ seria raiz de 4 sobre raiz de 13. Eu já separei ali a raiz do numerador e do denominador, tá? A raiz de 4 dá 2, a raiz de 13 fica a raiz de 13 mesmo, né? E aí é habitual que a gente multiplique pela raiz de 13 em cima e embaixo, né? Aquele processo que a gente conhece como racionalização, para tirar a raiz do denominador. Então vai dar 2 raiz de 13 sobre raiz de 13 vezes raiz de 13, que é 13. Então o seno de θ deu 2 raiz de 13 sobre 13. Até aí tudo bem, pessoal? Então a gente acabou de encontrar o valor do seno de θ. Esse 2 aí que você colocou na frente do raiz de 13 é por causa da raiz quadrada, que é 2? A raiz de 4, eu separei a raiz de 4 13avos em raiz de 4 e raiz de 13, certo? Uhum. A raiz de 4 dá 2, tá? Ah, E tá. a raiz de 13 eu deixei raiz de 13, porque eu não tenho valor exato, né? Ah, E você para resolveu. melhorar um pouquinho, isso. Eu só tirei a raiz de 4 deu 2, Ah, tá, entendi. Obrigada. tá? E depois, só para melhorar um pouquinho, a gente usou aquela ideia de racionalização, multiplicando por raiz de 13 em cima e embaixo para o radical sair do denominador, tá? Ok. Bom, já tem o seno, pessoal, agora falta encontrar o cosseno, né? De onde que eu vou encontrar o cosseno? Daquela relação em alaranjado que estava lá em cima. Eu sei que o cosseno de θ vale 3 meios do seno de θ. Então, se eu pegar o seno de θ e substituir lá em cima, eu encontro o cosseno, tá? Vamos fazer isso aqui, então. Cosseno de θ é 3 meios do seno, tá? Então, cosseno de θ vai ser 3 meios do seno. O seno a gente acabou de descobrir que é 2 raiz de 13 sobre 13. Então, é só substituir. Ou seja, o cosseno de θ vai ser o 2 aqui a gente consegue simplificar. Cosseno de θ, então, é 3 raiz de 13 sobre 13. E aí a gente já tem, então, os dois valores, né? Das duas razões trigonométricas. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Maravilha. Então vamos continuar aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha rapidinho, gente. 3. Bom, ok, pessoal. Então, temos todas essas relações, né, trigonométricas, aí envolvendo os ângulos num triângulo retângulo, né? E a gente pode aplicar essas razões trigonométricas para resolver problemas em que você tenha um dos ângulos e a medida de um dos lados, tá? Então, por exemplo, esses probleminhas são bem comuns, né? Vamos imaginar que você tem uma escada de, sei lá, 6 metros de comprimento.
apoiada no chão e com o topo da escada encostado na parede. Se a escada forma com a parede um ângulo de 30 graus, qual a distância do pé da escada até a parede? Vamos dar uma pensada nisso. Deixar aí para vocês lerem o enunciado, tá? Tomar uma água enquanto isso. Essa palavra estranha aqui do meio é forma, tá? Tô vendo aqui que ficou bem mal escrito. Forma. Isso aí vai formar um triângulo retângulo, né? Isso, sim, vai formar um triângulo retângulo, né? Entre a escada, a direção da escada ali no chão e a parede, né? Sim. Exatamente. Isso. Então, a primeira observação realmente é essa, pessoal. A gente tem o chão, né? Aqui você tem a parede. Claro que a gente vai supor que eles são perpendiculares, né? Embora na prática muitas vezes não seja. Tomara que sim. Então, isso eu estou dizendo. Embora na prática, né? Dificilmente vai ser assim, totalmente perpendicular, né? Mas enfim, vamos assumir que seja, né? E aí a gente tem a escada aqui em algum lugar, tá certo? Aqui tem a escada, né? A escada, no caso, é a hipotenusa, né? Exatamente. A escada ela vai servir como hipotenusa nessa figura, né? Uhum. A gente não tem as medidas dos catetos, tá? No meu desenho até ficou parecendo que esse triângulo é isósceles, mas não considerem isso, não tem essa hipótese, né? Ok. Inclusive, com certeza não é, porque um dos ângulos é de 30 graus, né? Então, os dois ângulos não são iguais, tá? Mas, enfim. A escada forma com a parede um ângulo de 30 graus. Então, onde que esse ângulo de 30 graus está, né, pessoal? Ele está lá em cima, ó, né? Aqui, ó, no vértice. 30 graus. Dá pra Tá gente certo? saber a medida do chão e da parede? A distância, né? Do pé até a parede e dá para saber a altura também do topo da escada. A gente consegue achar essas duas medidas aqui. Ele só pediu a de cá. Tá? A escada não vai até o topo da parede, não, né? Não sei se a escada bate lá na altura máxima da parede, não tenho isso, tá? Mas isso muda alguma coisa na resolução do problema? Não. Ah, tá. Só muda se você mudar a pergunta, né? Por exemplo, se ela encostasse na parte mais alta da parede, ele poderia te perguntar qual que é a altura da parede, tá? Ah, tá. Mas aqui não tem como saber, porque eu só consigo determinar a altura do topo da escada, ou seja, a distância daqui até o chão. Isso eu consigo, tá? Entendi. A altura da parede poderia ser qualquer uma, desde que maior do que essa altura aqui. Sim. Como é que a gente pode tentar fazer isso? A gente quer achar, olha só, a distância do pé da escada até a parede, né? Então, nós estamos procurando, nesse momento, a medida desse pedaço aqui, ó, que eu posso chamar de x, tá certo? O que eu tenho, né, de dados do problema? Pensando já na figura geométrica, né, então esquecendo chão, parede, escada, como foi dito, né, a gente tem um triângulo retângulo de hipotenusa aqui, dada por esse segmento alaranjado, né, que mede 6 metros,
cujo cateto horizontal, esse cateto aqui, ó, a gente quer descobrir e, portanto, demos a ele a medida genérica de x, né? Então, vamos chamar isso aqui por x. E o ângulo lá de cima, que é o ângulo, né, oposto ao x, o problema falou que vale 30 graus. Então, olha só, o x é cateto oposto a 30 graus dentro do triângulo retângulo, e eu conheço a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? O que eu posso usar para encontrar a medida de x, pessoal? O que relaciona o ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa? Não é exatamente o seno? Não é o seno de um ângulo, θ, que é o cateto oposto a θ, dividido pela hipotenusa? Então, se eu usar o seno de 30 graus, eu sei que o seno de 30 graus vai ser o cateto oposto a 30 graus, ou seja, o cateto que o 30 graus fica vigiando ali, fica olhando, é o x, dividido pela hipotenusa, que é 6. Consequentemente, pessoal, qual é a medida do x, né? Que é o que o problema nos pede. Se a gente multiplicar cruzado aqui, o x vai ser 6 vezes seno de 30 graus. O seno de 30 graus nós calculamos na aula anterior, né? É um dos ângulos notáveis. Quanto que vale o seno de 30 graus? Não vale meio? Então, isso aqui vai dar 6 vezes meio, que dá 3. Então, aqui é 3 metros. Ou seja, a distância, né, do pé da escada até a parede é 3 metros. Essa seria a resposta. Dá pra gente descobrir a altura da parede também, fazendo aquela fórmula, né, de Pitágoras. Então, só uma coisa, não é a altura da parede, é a altura, a distância do topo da escada até o chão, tá? Essa medida aqui a gente consegue. Ah, tá. Tá? É porque a parede diferente. pode ser maior, né? Sim. A parede pode ser mais alta, tá? Sim, a gente consegue descobrir esse y também, né? Ou usando o teorema de Pitágoras, como você falou, né? Não tem problema, eu faço x ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais y quadrado igual a 6 ao quadrado. Vamos fazer aqui do lado de cá, tá? Não foi perguntado no exemplo, né? A gente pode fazer isso como um exercício extra. Então, se eu usar Pitágoras, vai ser 6 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O x eu já sei que vale 3. Então, 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, ou seja, olha, 36 igual a 9 mais y2. Então, quem que vai ser o y2, né? Eu posso rebater aqui a equação, né? Refletir aqui a equação. 9 mais y2 é igual a 36, y2 é igual a 36 menos 9, né? y2 vai ser igual a 27. O y seria mais ou menos raiz de 27. O menos a gente já pode jogar fora, né? E essa raiz de 27, para simplificar, eu vou usar que isso é 9 vezes 3. Que aí eu separo, ó, fica uma raiz de 9 multiplicando a raiz de 3. A raiz de 9 dá 3. Então, o y é 3 raiz de 3. Essa vai ser a altura, né, do topo da escada. Ou outra possibilidade, né, uma segunda solução, que é, ao invés de usar o teorema de Pitágoras, né, eu posso voltar à figura que a gente tinha. Vou fazê-la aqui novamente, ó. Era assim. Aí aqui tem a escada, né, de 6 metros, e ali em cima o ângulo de 30 graus. Aqui embaixo a gente já tem o x, né, que é 3 metros. E a gente quer o y agora. Então, posso usar Pitágoras, como fizemos, né? Já fizemos. Ou posso usar, de novo, as razões trigonométricas. Só que agora, deixa eu subir a folha aqui um pouquinho, não mais usando o seno. Uma vez que o que me interessa nesse triângulo é o cateto adjacente a 30 graus. E quem me dá? Isso, exatamente. Então, ou o cosseno ou a tangente, porque agora eu já sei o cateto oposto também, né? Mas vamos usar
O cosseno. O cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente a 30 graus, ou seja, vai ser y, dividido pela hipotenusa, que é 6. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, substituo aqui. Multiplico o cruzado, né, vai dar 2y igual a 6 raiz de 3. Ou seja, o y vai ser 6 raiz de 3 sobre 2. Simplifico o 6 com o 2, né, divido 6 por 2, dá 3. E eis que chegamos, evidentemente, na mesma resposta. Então, a altura do pé da escada ali, ó, é 3 raiz de 3, né, mesmo valor que a gente já tinha achado pelo Teorema de Pitágoras. Tá certo? Ok, pessoal? Então, temos essas aplicações, né, que costumam aparecer aí em provas de concurso, questões de vestibular, etc. e tal. Até que no Enem não aparece muito não, porque eu acho que eles nem têm cobrado trigonometria do triângulo retângulo mais. Não sei exatamente por quê. Mas eles cobram muita função, né? Sim, bastante. Análise de gráficos, sobretudo. Função. Aí, nesse caso, não é exatamente uma boa notícia para você, porque eles não têm cobrado trigonometria, pelo menos nos últimos exames que eu acompanhei, eles não têm cobrado. Eu fiquei triste. Pois é. Bom, tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem alguém conversando comigo aqui no chat. O pessoal querendo pedir para avisar que não vai poder participar da aula hoje, que foi ao médico. Tá bom. Da Giovana, o problema é que agora eu não sei mais o que era isso, Giovana, se era o seno, que é para calcular, né, a medida, a distância, né, do pé da escada até a parede, isso, era usar o seno, né. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, gente, tem sempre um probleminha do chat, é porque a tela que eu acompanho o que eu estou escrevendo, né, até para ver se eu já não estou escrevendo fora da zona que vocês veem, ela me impede de ver o chat, tá? Então, quando vocês mandam no chat, muitas vezes eu não vou conseguir responder de imediato, eu preciso ficar voltando para ver, né? Eu não consegui ainda nenhuma solução para esse problema, o chat não fica aberto aqui para mim. Bom, então ok, eu vou mandar para vocês, eu acho que eu ainda não mandei, né? Não sei se eu já mandei ou não, depois eu confiro. Um material que a gente vai usar para essa parte de funções trigonométricas, né, já que o GTMAT ainda não tem essa unidade, a gente está escrevendo ainda. E eu vou marcar os exercícios a partir de lá, tá? Os exercícios para treinamento e a lista de exercícios também, tá? Lista de exercícios avaliativos, ok? E agora, então, a gente vai começar a estender um pouquinho os nossos horizontes, né? Com o objetivo de tentar enxergar o que acontece, né, quando a gente sai desse ambiente do triângulo retângulo, tá bom? Então, para isso, eu vou só introduzir o assunto, né, a gente vai ver isso em detalhes na próxima aula, tá? Mas para isso a gente vai ter que lembrar de algumas questões que estão associadas lá ao estudo da circunferência, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho sobre o estudo da circunferência. Vamos considerar que a gente tenha uma circunferência. Claro que o meu desenho não vai sair uma circunferência, né? Nós vamos imaginar que isso aí fosse uma circunferência. Uma circunferência, ela tem um objeto importante, que é o centro, né? E um outro objeto importante, que é o raio, que é a distância do centro a qualquer um dos pontos da circunferência. Tá certo? Lembrem-se, pessoal, que uma circunferência, por definição, é o lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes, ou seja, que ficam à mesma distância,
Não tem isso aí. Esse acento circunflexo, não. Equidistantes de um ponto dado, chamado de centro. Tá traduzindo todo esse palavrório aqui, né? O que é uma circunferência? É uma curva cujos pontos têm distância sempre igual a um ponto específico que é chamado centro da circunferência. Então, qualquer ponto P que eu pegar aqui da circunferência, né? A minha não vai dar certo, porque o desenho está todo errado, mas essa distância deveria ser igual a essa. Ok? Então, os elementos básicos, né, de uma circunferência são exatamente o centro e o raio. Vou mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra, já até deixei pronto aqui, porque eu sabia que a minha figura ia ficar uma catástrofe. Pronto. Aqui está a circunferência, né, uma circunferência. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei os eixos coordenados para já posicionar essa circunferência. Eu coloquei o centro na origem, tá? Não precisava ser, né? Poderia ser uma circunferência. Eu posso traçar circunferências com centro em qualquer ponto, né? Mas só para deixar já indicados aqui, ó, uma circunferência, o centro e o raio. O que vai ser o raio? A medida de um segmento que parte do centro da circunferência e se encerra em um ponto do traçado da circunferência. Tá? Então, um raio é qualquer medida, né, de segmento unindo o centro a um ponto da circunferência. Né? Como a gente sabe, né, nós podemos pensar numa circunferência como sendo construída por um compasso. Né? Você pega um compasso, coloca centro aqui, né, coloca a ponta fixa aqui, aquela ponta com a agulha, né? Abre a outra ponta, né, com a abertura do raio que você quer e gira. Né? Ao girar 360 graus, você obtém como desenho exatamente essa circunferência. Tá? Bom, o que eu queria chamar a atenção aqui nesse momento? Tá? São só alguns elementos básicos que aparecem na circunferência. Então, primeiro, o centro. Segundo, o raio. Terceiro, o que a gente chama de corda. O que é uma corda? Corda, pessoal, é qualquer segmento que una dois pontos de uma circunferência. Tá? Então, marquei aqui aleatoriamente dois pontos. Tá? Se eu pegar o segmento que une esses dois pontos, eu vou ter uma corda. Tá? Então, essa é a corda EF. Ok? Se eu pegar outros dois pontos, eu obtenho uma outra corda aí qualquer. Sei lá, daqui até aqui, por exemplo. G até A, eu vou ter a corda AG ou GA. Tá? Então, uma corda é um segmento qualquer que une um ponto a outro ponto da circunferência. No caso particular, pessoal, dessa corda passar pelo centro, nenhuma das duas que eu desenhei aqui passa, né? Essa não passa pelo centro, nem essa. Mas se a corda passar pelo centro, deixa eu fazer aqui assim. Reta. Vamos pegar dar um jeito de marcar uma corda aqui que passa pelo centro. Isso. Agora deixa eu apagar a reta. Vamos exibir o objeto. Isso. É só porque eu queria os dois pontos, tá? Para poder marcar a corda que passa pelo centro, porque no olhômetro dificilmente eu ia fazer certo, né? Agora pronto, se eu marquei esses dois pontos desse jeito, a corda que une, né, o ponto H ao ponto I, a corda HI ou IH, é uma corda que passa pelo centro. Cordas que passam pelo centro, pessoal, são chamadas de diâmetros, tá? Então aqui eu tenho um outro elemento principal, né, básico ali na circunferência, que é o diâmetro. E o diâmetro, pessoal, em termos de medida, né, ele mede o dobro do raio. Afinal de contas, olha, de H até o C é um raio, de C até o outro ponto, I, é outro raio. Então, esse diâmetro é raio mais raio, ou seja, dois raios. Então, o diâmetro tem o dobro do raio. Tá? Vamos escrever isso aqui. Diâmetro é igual ao dobro do raio. Opa. Tá tudo errado aqui, pessoal. Diâmetro é igual ao dobro
ok? E uma outra coisa importante que eu preciso lembrar com você, só para a gente dar o pontapé inicial, porque a gente vai discutir na próxima aula, tá? Que o comprimento da circunferência, pessoal, é 2π vezes a medida do raio. Ou seja, se essa circunferência aqui tem raio 1, né, essa que eu desenhei especificamente tem raio 1, tá? Para eu sair de um ponto dessa circunferência e dar uma volta completa, como se fosse uma pista de Cooper, né, de atletismo, cada volta completa que eu dou significa que eu percorri uma distância de 2π vezes 1, ou seja, de 2π, tá? Então, elementos básicos que vimos até agora. Uma circunferência tem um centro e um raio. Cada segmento que une dois pontos da circunferência é chamado de corda. Se essa corda contém o centro, ou seja, se ela passa pelo centro, essa corda recebe um nome especial, diâmetro. O diâmetro, em medida, é o dobro do raio, porque ele divide aqui, ó, né? O centro divide esse segmento em duas partes, cada uma delas é um raio. E o comprimento da circunferência, a gente já sabe lá desde o tempo dos gregos, né? Que mede 2π vezes o raio, tá? Esses são os conceitos iniciais que a gente vai utilizar na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? É isso, então, gente. Agradeço a presença e a participação, né, de vocês. E até amanhã. Amanhã nós temos uma aula, né? E vamos retomar esse assunto, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço a todos e a todas. Eu que agradeço, Fred. Obrigada pela aula. Boa semana. Obrigado. Até amanhã. Tchau, Fred. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais, pessoal.